Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de abril de 2020. Está começando mais um Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. São 7h07. A partir de agora, tudo que você precisa saber para ficar em casa bem informado, de preferência em casa. Hoje no programa conosco, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, eu sou o Cláudio Nogueira e nós vamos receber daqui a pouco a convidada, a secretária municipal de saúde de Campos, a Cíntia Ferracini. E entre os destaques da pauta de hoje, Cíntia Ferrini. Eu digitei errado e eu digitei certo e li errado. Cíntia Ferrini, perdão. E os destaques para hoje: equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. Na pauta, capacidade de testagem do município para a Covid-19 e ainda leitos e respiradores da rede de saúde de Campos. Como anda toda essa situação e muitas outras questões, inclusive com a sua participação, a sua interatividade através aí da nossa live no Face, YouTube e também na nossa página, o streaming de vídeo na folhafm98.com.br. A previsão do tempo para Campos hoje é de tempo bom, aliás, temperatura volta a subir um pouco mais com relação ao dia de ontem. Tem sol, poucas nuvens, não há previsão de chuva para esta quarta-feira, dia 15 de abril. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31. Agora aqui no centro faz 22 graus. Destaques do portal folha1.com.br, que disponibiliza todo o seu conteúdo de inúmeras matérias aí, de colunas, blogs e tudo mais, gratuitamente pelo endereço folha1.com.br. E o destaque é: Prefeitura de Campos confirma mais 3 casos de Covid-19. O município tem 18 registros e investiga outros 25 suspeitos de coronavírus. No último sábado, Campos confirmou a primeira morte pela doença. O destaque ainda na página eletrônica da Folha da Manhã: pagamento de auxílio emergencial provoca filas em agências em Campos. O Witzel diagnosticado com o coronavírus. Aliás, ele até gravou um vídeo ontem aí, se quiser temos o áudio aí, para reprisar, mas já foi bastante batido aí também nas redes. Veterano da Segunda Guerra Mundial, é o mais velho ao se recuperar da Covid-19 no país, aos 99 anos. Hernando Pivetta recebeu alta nesta terça-feira. Tem destaques ainda por toda a página aqui, folha1.com.br. Petrobras vai paralisar 6 plataformas da Bacia de Campos, o que não é bom. Tem a reportagem sobre o programa de ontem. Marcelo Lessa não descarta uso de força policial para impedir aglomerações. Homem foi morto a tiros ontem em frente ao camelódromo. Prefeitura de São Francisco investiga morte por suspeita da Covid-19. Eu queria só, para fechar esses destaques, tem iniciada a obra da Estrada dos Ceramistas, que é muito importante, aquela parte ali. E também tem aqui o estado do Rio, tem 224 óbitos e 3.410 casos confirmados. O Brasil tem hoje 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados de coronavírus. O que chama a atenção, e aí a gente começa os nossos comentários agora e a participação no programa com a presença do Aloysio Abreu Barbosa. Em 24 horas,
204 mortes foram registradas em apenas um dia, e é um novo recorde aí, terrivelmente negativo no Brasil. Eu vou ao jornalista Luiz Abreu Barbosa em home office, no sistema aí que o grupo Folha da Manhã adotou também, né, para ajudar a combater essa disseminação do coronavírus. Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cíntia. Vamos estar conversando aí no próximo bloco. Bom dia, sobretudo, bom dia, Marcelo Ionar, aí no backstage de Cíntia. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador da Folha FM. A gente estava ontem no final do programa, com o Marcelo Lessa, o Cláudio Nogueira cunhou uma frase, uma definição muito boa. Como é que é, Cláudio? A torcida do corona? Como é que é a história? O Brasil é o único país que tem adepto do coronavírus. Tem torcida do coronavírus, né? Tem a torcida tem a turma do corona. Aí já teve até o desenrolar da conversa, Marcelo Lessa sugeriu até uma sigla partidária, Covid-19, com número e tudo até. Já vi com o número, né? O número 19, ele é relativo ao ano de descobrimento dessa variante do vírus da SARS, né? Que é esse vírus da Covid, essa cepa, e foi descoberta em 2019. Mas serve como número eleitoral. E pior que, pelo que se vê aí, teria muita gente para votar. A gente estava falando ontem aqui que as pessoas estavam esperando, cadê o pico? Cadê o pico? Cadê o pico? Bem, o pico está chegando, né? O pico está chegando, como previsto, hoje é o dia 15, ele deve chegar entre hoje e o final desse mês. Deve se manter nos meses de maio e junho, e, enfim, nesse período, infelizmente, quem ainda não caiu a ficha por altruísmo, por consciência, vai cair por medo ou, infelizmente, pela perda de alguém próximo, né? Porque a coisa vai piorar muito antes de melhorar. A curva do vírus, essa analogia que o Mandetta usou, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas várias outras pessoas usaram também no mundo, é mesmo uma escalada, né? Ou subiu a montanha. Você começa a subir a montanha, é lenta essa subida, né? Você alcança o cume dela, fica algum tempo e depois inicia a descida. Nós estamos começando na subida a enxergar o cume, né? Ele está ficando alcançável, mas ele só deve ser conhecido mesmo no final desse mês. Mas agora vamos ficar nele, ao que tudo indica, maio e junho todos, né? E daí vamos começar a descer em julho, agosto, talvez. Vida normal mesmo, vamos ter só lá para... Sinceramente, vida normal, só ano que vem. Eu acho que setembro começa, assim, a coisa começa a ter uma cara disso, mas vida normal só ano que vem. Isso se não tivermos uma segunda onda, né? Partindo do pressuposto, vamos ter só uma primeira, que diferente da última pandemia mundial, que foi a gripe espanhola, entre 1918 e 1920, a última pandemia nessa escala que a gente está tendo agora da Covid-19, é bom lembrar que é o único parâmetro que a gente tem, né? Embora, logicamente, um tempo diferente, 100 anos atrás, não havia antibiótico, em compensação também o fluxo de gente era muito menor. Você hoje, um dia no aeroporto, você tem um fluxo de gente no mundo que você tinha naquela época no ano todo, que era só navio, né? Mas a segunda onda na gripe espanhola matou mais que a primeira. E é o que hoje os países que essa curva já baixou, lá no Extremo Oriente,
como China, como Singapura, como Hong Kong, se esforçam muito para que não haja, né, essa segunda onda, né? Mas, inclusive, o senhor, você falou aí, tá noticiado, Cláudio, no Folha 1, que é um exemplo muito bonito, que é o veterano da Segunda Guerra Mundial e o idoso, a pessoa com mais idade no Brasil, que foi alcançada pelo vírus e se curou, né, que é o Armando Pivetta. Ele lutou na Itália, né, lutou na Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas contra as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial, contra o nazifascismo. Se fala hoje muito em fascismo, mas o fascismo de verdade, né, histórico. Ele se curou ontem e ele lembrou da gripe espanhola. Ele se lembrou da gripe espanhola, né? Enfim, em Campos, tivemos mais 2 casos confirmados. Eu ontem não participei da apuração, porque ontem dormi cedo, precisava descansar, estava muito cansado. Mas tivemos mais 2 casos confirmados. Você tem no balanço aí da região, você tem Macaé, Campos, né? E São Fidélis também, que tem 5 casos confirmados. Vamos pegar aqui o balanço aqui. Tem Prefeitura de São Francisco também investigando uma morte, inclusive, né? Por suspeita. Campos, uma morte, 18 casos confirmados, 25 suspeitos. Macaé é de longe o quadro mais preocupante, até porque flutua muita gente, né, em Macaé. 3 mortes, 25 casos confirmados e 432 casos suspeitos. Fernando da Barra, 4 casos confirmados, 5 suspeitos. São Francisco, 2 casos confirmados, 10 suspeitos. São Fidélis, 5 casos confirmados, 1 suspeito. Cardoso, 1 suspeito. Carapebus, 10 suspeitos. Conceição de Macabu, 1 suspeito. Itaperuna, 5 casos confirmados, 161 suspeitos. Bom Jesus de Itabapoana, 1 morte, 4 casos confirmados e 17 suspeitos. Santo Antônio de Pádua, 87 casos suspeitos. Miracema, 20 casos suspeitos. Porciúncula, 1 caso confirmado, 6 casos suspeitos. Italva, 1 caso suspeito. Italcária é o único que segue sem nenhum suspeito, nem confirmado. Varriçai também, perdão. Cambuci, 1 caso suspeito. Aperibé, 2 casos suspeitos. Laje do Morel, 3º município que não tem nem confirmado nem suspeito. E Quissamã, 2 casos confirmados, 3 casos suspeitos. Totalizando o Norte Fluminense, são 5 mortes, 66 casos confirmados e 783 casos suspeitos. Esse é o boletim mais atual da região. Sim. Você sabe, Aloysio, antes de se comentar aí, só uma coisa para a gente acrescentar aqui, até é válido, eu não vejo por que não. O pessoal cobra muita gente nas ruas, principalmente nas ruas, agora não tanto nas ruas, né, mas pelo WhatsApp, o número de recuperados, né, a gente não divulga. Falei, não, os números oficiais, quando temos acesso, são divulgados a todo instante. Não há. Até tem acho que foi o Cristiano Abreu Barbosa, que colocou também aí no seu blog alguma coisa no sentido de 14 mil recuperados, acho que no Brasil, se não me falha aqui os dados, as informações. Mas a gente tendo acesso, a gente informa, é só deixar claro isso, que as pessoas ficam perguntando, pedem para divulgar o número de recuperados. A turma né? Ô, Cláudio, eu não me lembro quem, não foi o Mandetta não, mas foi alguém do Ministério da Saúde ontem
falou sobre isso também, usando esse mesmo argumento seu, de que a gente questionado, que não divulga. Ele falou uma coisa que, infelizmente, o festival de imbecilidade que a pandemia no Brasil, no mundo, ela foi anterior, né? Foi a pandemia da imbecilidade, a pandemia da fake news, né? Que ajudou a eleger muito imbecil aí pelo mundo. E muitos adeptos, né, que se identificam com isso, né? Pela própria mediocridade. Mas esse assessor integrante do Ministério da Saúde falou ontem que é o seguinte: o caso confirmado, o recuperado, ele só pode ser considerado recuperado se o exame dele der confirmar a infecção. Ou seja, antes tipo assim, uma pessoa que é suspeita, ela não é caso recuperado, porque você não sabe se ela estava de fato com a doença ou não, entende? Sim. Então a pessoa precisa primeiro confirmar a infecção para depois confirmar a recuperação. Porque um caso suspeito, ele não pode ser considerado caso recuperado. Porque ele não está confirmado se ele teve ainda ou não. E realmente, a confirmação é muito lenta. É muito lenta. A morte de Campos, o Hudson Pinto dos Santos, que morreu no sábado, ele deu entrada no sistema de saúde de Campos através do primeiro, ele entrou no PH de São José, foi transferido no sábado anterior, quer dizer, no sábado anterior ele morreu, no sábado antes desse ele deu entrada. Isso tem o exame dele foi colhido, se não me falha a memória, eu vou olhar aqui para confirmar, mas na segunda-feira, não dessa semana, da semana anterior. Né? E até agora ele não foi confirmado. Sim. O Hudson Pinto dos Santos não é morte confirmada oficialmente. A gente sabe que foi Covid-19, mas não é confirmada oficialmente. Então, essa demora na confirmação, sinto informar os imbecis de plantão, mas ela se dá tanto em relação aos recuperados quanto aos próprios mortos. O Hudson, por exemplo, até agora não é oficialmente confirmado. Ele tem um teste rápido só. Né? O PCR dele não chegou ao resultado. Né? Então, ela se dá das duas pontas. Né? E ontem, eu não vou lembrar quem foi. O João Gabardo dos Reis. João Gabardo dos Reis. Ele que deu esse depoimento sobre essa questão da recuperação dos números, chegou até a citar um número aqui de 14 mil, sim, 14.026 recuperados. Segundo esse João Gabardo, ele está sempre ali ao lado dele, é o secretário executivo do Ministério da Saúde. Você pegou aí no Google, né? Eu tô falando. Não, sim, com a ajuda aqui do pai dos... Não, eu ouvi ele falar sobre isso, entendeu? Mas é como eu digo, o caso do Hudson, por exemplo, que é o único morto aqui em Campos, que a gente saiba, ele não é caso confirmado ainda. Né? Nem o morto, nem o recuperado. Você precisa confirmar os casos antes de dizer que eles foram recuperados. Desculpa, eu não vejo problema nenhum em divulgar os casos recuperados. Aliás, vamos estar aqui de plantão para isso, com alegria, para divulgar esses números. Né? Eu sei, Cláudio. Uma coisa é querer, outra coisa é protocolo. Só pode divulgar caso recuperado de alguém que foi confirmado. Você não pode divulgar caso recuperado de um suspeito. E a confirmação é muito lenta. E a tendência é que fique cada vez mais. Agora, tendo lógico que se deve divulgar. Né? Porque essa coisa do Covid virou torcida de futebol, né? Virou torcida política, né? Com tudo mais no Brasil. Infelizmente. Até o governador do Rio hoje ontem declarou, né? Tem em vídeo que tá com a Covid. E aí surgiu, sabe o quê? E a turma do adepto aí ao Covid falou que ele precisa apresentar o resultado do exame.
Eu desisti já desse negócio há muito tempo. Né? Bolsonaro não apresenta o resultado do exame negativo dele, né? Bolsonaro, é bom lembrar, teve uma comitiva, foi aos Estados Unidos, no Converspot lá na Flórida, né, na propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O secretário de comunicação dele foi o primeiro a confirmar, esteve perto do Trump, gerou a atenção de toda a imprensa dos Estados Unidos e do mundo pela possibilidade de ter infectado o Trump, gerou esse tipo de indagação na imprensa americana diretamente ao Donald Trump, né, que pressionou muito a ele sobre isso. E essa comitiva que volta do Bolsonaro teve 25 infectados. 25 infectados. Bolsonaro diz que deu negativo para a Covid, não apresenta contraprova, e o Whitson tem que apresentar a contraprova dele, positiva. Minha avó já dizia, né? Cautela, canja de galinha, senso de ridículo, não faz mal a ninguém. Verdade. É por aí. Mas a crise por si só já basta, não precisa de toda essa pandemia de ódio e essa coisa toda aí, não. Eu acredito que se a gente concentrar as forças aí, né, e agora eu conversava com a secretária, daqui a pouco a gente vai falar com ela, na obrigação de ficar em casa, se, né, adequar a essa realidade, a gente vai conseguir evitar uma tragédia muito grande no Brasil. Mas, enquanto isso não acontece, a gente está exposto aí, sujeito a qualquer tipo de, né, acentuado crescimento da curva, infelizmente. Vou lembrar que essa coisa de contaminação, o exemplo mais emblemático não é o Whitson ou o Bolsonaro, é o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, né? O Boris Johnson foi o primeiro. A Inglaterra, quer dizer, a pandemia ela vem do Oriente. E a Inglaterra e Portugal são os dois países mais ocidentais da Europa. E a Europa está, geograficamente, em geografia física, ligada à Ásia. A Europa, na verdade, é um promontório da Ásia, né? É como se fosse um hall de entrada, um pequeno hall de entrada da Ásia. Portanto, Inglaterra e Portugal são os últimos a serem. O vírus vem de direita para a esquerda. Quem está na extrema esquerda é o último a ser atingido, né? Por óbvio. O Boris Johnson tentou adotar na Grã-Bretanha o que Bolsonaro prega fazer aqui, que é isolamento vertical. Isolar só os chamados grupos de risco, né? Doentes cardiorrespiratórios, diabéticos e pessoas acima de 60 anos. Tentou. A tese da imunidade do gado, né? As pessoas pegam, criam anticorpos, esses anticorpos. Teve que voltar atrás correndo, né? Ironia do destino, ele mesmo, Boris Johnson, se contaminou, ficou na UTI, saiu anteontem, se eu não me engano, né? Agradecendo muito ao sistema de saúde público inglês que o recuperou. Foi parecido com o Bolsonaro agradecendo a Santa Casa de Juiz de Fora depois da facada, né? Sim. Quando o calo aperta, quando o calo verdade. Você fica um pouquinho mais humilde, né? Com certeza. Tem gente que infelizmente só aprende assim. Papai dizia, sabe o quê? Muito usado, eu uso com meus filhos. Meu filho, ou você aprende pelo amor ou pela dor. A escolha é sua, não é minha. Né? É antigo esse ditado. Mas vamos para o intervalo, são 7h30, já falar com a Cláudia. Fechado. São 7h31, então fechamos esse primeiro bloco. Cíntia. Cíntia Ferrini, que é a secretária municipal de saúde, já conosco também em home office, né? Hoje, tomando aí o café lá com o Marcelo Sampaio, com a família toda. E a gente fala aqui com a Cíntia Ferrini no próximo bloco, e o assunto é esse.
pandemia do coronavírus. Equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, capacidade de testagem do município para a Covid-19, leitos e respiradores na rede de saúde de Campos. Um balanço completo de toda essa situação já aqui no Folha no Ar, primeira edição. Não perca, a gente faz um rápido intervalo e volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender em